Primeira exortação para os irmãozinhos que estão aqui. Para de entrar em live que só tem revelação. Ninguém revela 3 horas direto. Primeiro, que revelação, a maior revelação não é da minha boca, é da palavra de Deus. Se a revelação que estão te entregando não tem base bíblica, não é revelação, é adivinhação. Sai fora, Satanás. 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 Se a gente for na Bíblia, vai ver Paulo. Um demônio lá falando, Paulo, esse aí é pregador do evangelho. Paulo falou o quê? Bate em retirada agora, Satanás. Porque o inimigo, ele está dentro das igrejas. O inimigo, ele está dentro das igrejas. Então, entenda. Aí as pessoas falam assim, pastor, Deus te usa na revelação do profundo e do oculto escondido, né? Você ora para mim e você fala o que Deus está revelando? Claro, Deus está revelando para tomar vergonha na tua cara, comprar uma Bíblia e ler. Aí você vai ter a revelação dele na hora. Como assim? Abre aí o versículo tal, lê. A pessoa lê e fica assim, meu Deus, pastor, que forte. Tá de graça, só pra você abrir. Tá aqui. Mas o povo lê? Não. O povo faz devocional? Não. O povo jejuma? Ai, é difícil. Pecar é fácil, né? Mas te leva para o inferno. O salário do pecado o quê? É a morte. Então você tem que vencer o pecado. Tiago 4,7, o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então para de negociar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E uma coisa também que eu vou até falar para os irmãos. Se eu estivesse revelando para vocês aqui o tempo todo, eu estaria ganhando presente até amanhã. Mas quando tem palavra de Deus, quando tem verdade, as pessoas, elas não querem ser transformadas. Elas querem revelação da carne. É mentira o que eu estou falando, é verdade? Se tivesse na revelação aqui, estaria lotada a live. Eu revelo daqui a pouco, no final eu revelo. Agora não, agora é a palavra. O mais importante é a palavra. Não é revelação. Revelação não te dá salvação. Revelação não te dá salvação. Te dá o que? Salvação é a palavra aplicada. Não adianta você ler a palavra e não aplicar na tua vida. Nada frutifica na tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu ouvi um amém da igreja aí? Eu ouvi um glória a Deus da igreja aí? Não adianta o pregador ser excelente, a palavra ser maravilhosa, o louvor ser incrível, se você não aplica na tua vida a palavra. Tem um monte de gente que está com a Bíblia debaixo do braço, tem 30 anos de ministério, está dentro da igreja indo para o inferno. E aí minha pregação, meu ministério é só de conserto. É conserto, exortação, arrependimento, a volta de Jesus e largar o pecado. Aqui, ó. Olha que palavra poderosa aqui para você que está aqui. Você entendeu o evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, os espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então aqui está dizendo sobre a divisão da igreja. Hoje as pessoas, infelizmente, as pessoas vivem na carne. Elas não vivem no espírito, porque só discerne o espírito quem está no espírito. Se você for lá em João 3,3, quando Nicodemos perguntou como é que eu vou nascer de novo, aí o Senhor disse que batizar nas águas e você é nova criatura em Cristo. Então o que é ser nova criatura em Cristo? É você discernir o que é de Deus para a tua vida e o que não é de Deus para a tua vida. Então muitas pessoas hoje, infelizmente, estão vivendo uma música o quê? Uma vida o quê? Mundana. Está dentro da igreja falando mal do irmão. Está dentro da igreja, mas só fala besteira.
É isso daqui, ó. Hoje as pessoas, as igrejas estão cheias de imoralidade, né? A gente vê, então assim, eu falo com muito temor, porque é muita zombaria, é muita gente brincando com o evangelho, e aí você vê que as pessoas estão escandalizando o evangelho, entendeu? Infelizmente. Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado para não se perder, entendeu? Para não nos perder. Então Deus, ele é o nosso consolador. Para você viver uma vida com Deus, você tem que ter o caráter de Cristo. O que é ter o caráter de Cristo? É você não negociar princípios, entendeu? Aqui, ó. Isso daqui é muito forte, isso aqui é para a vida. Anota isso aqui, ó. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 1. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de enganos, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante da clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. O que as igrejas hoje estão vivendo? Infelizmente, é o quê? É o evangelho do espírito do engano. A igreja tem 3 horas de louvor, 10 horas de palavra. Tudo chama atenção. Então, hoje as pessoas estão emocionadas, porque Deus, o Espírito Santo, ele não é um arrepio. O Espírito Santo, ele é uma transformação. Então, você vai na igreja, tem fumaça, tem louvor, dízimo, 1 hora de dízimo, palavra 10 minutos e louvor 3 horas. Então as pessoas estão fazendo de tudo para tirar o centro, tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro. Aí pastor fulano, ciclano que vai pregar. As pessoas querem ficar tirando foto com as pessoas e esquecem que a mensagem é Cristo. A mensagem é a palavra. A mensagem é o Senhor. Então, se Deus não é o centro da igreja, o centro é pregador famoso, é cantora famosa, cara, igreja que se mantém só de conferência, igreja que só se mantém de eventos, porque se não tiver eventos, ela fecha, porque não é uma igreja genuína, é uma igreja que vive o quê? Vive de negócios, não é uma igreja verdadeira, é uma igreja que tem um CNPJ de negócios, vive fazendo o quê? Da igreja um comércio. Então, cuidado, muito cuidado na igreja que você está, cuidado. Outra coisa, não existe o pastor chegar lá no púlpito e falar assim, Deus está mandando dizer toda a igreja fazer um voto de 10 mil reais, de 5 mil reais, de 10 reais, que seja 1 centavo. Porque se Deus for falar, ele vai falar contigo direto, entendeu? E aí você vai fazer o voto que você quiser. Você não pode ser influenciado, entendeu? Você não pode ser influenciado pelas pessoas, tá? Por que eu estou te falando isso? Porque eu já vi coisas muito, mas muito sérias, né? Eu fui de uma agência de pregadores, onde eu saí, eu entrei no mesmo dia e saí. Que a irmã veio me falar assim, da agência. Você faz voto? Falei, faço voto com Deus. Não, você faz voto cobrando as pessoas? Eu falei, não. Ué, mas os pastores da minha agência faz e divide o lucro. Eu falei, como é que é? Divide o quê? Abençoado, já começou errado. Eu não quero fazer parte da tua agência. Eu nunca vou negociar. Eu posso ganhar 1 milhão de Deus do que eu vender o evangelho por 10 milhões e ir para o inferno. Eu nunca vou fazer isso. Então, tá repreendido em nome de Jesus. Você vende óleozinho também? Você vende CD de música e tudo? Eu falei, abençoado. Eu acho que a gente não tá se conectando, né? Porque o evangelho eu prego de graça. Eu não cobro para pregar. Ué, mas a agência ganha em cima de você. Eu falei assim, abençoado, eu não cobro para pregar. Já foi pago na cruz. Eu não cobro.
Como assim? Então para que tu prega? Eu falei, eu prego porque é meu chamado, eu sou empresário, eu não preciso pregar para sobreviver. Eu sobrevivo porque Deus me mantém dos meus negócios. Então, isso que vocês precisam entender. Se a gente for lá em Mateus 24, diz que o quê? Falsos profetas se levantarão. Ou seja, as dores do parto, ela já está acontecendo. Nação contra nação, guerra, vaidade, pai, filho, estupro. Você vê um monte de maldade. É muito sério, cara. É muito sério. Assim, eu conheço os amigos meus que são pastores famosos e tudo, né? E aí, uma vez ele foi me mostrou lá o cachê das pessoas que pregam, né? Que isso? Que isso? Não existe, cara. Não existe de verdade. Cobrar 100 mil para pregar 20 minutos de palavra. Cobrar 30 mil para pregar o evangelho que é de graça. Tá repreendido. Assim, cada um vai prestar conta, né? Então, eu não tô aqui para julgar ninguém. Eu tô aqui para fazer o que Deus me mandou fazer. Então, eu não negocio. Não negocio mesmo, porque a igreja de Cristo é uma igreja que cuida dos órfãos e viúvas. Então, primeiramente, o mais importante, tá? Dízimo e oferta não é para pagar aluguel da igreja. Dízimo e oferta é para cuidar dos órfãos e viúvas. Já começa por aí. Pastor quer ficar rico, monta uma empresa e trabalha. Você vai ficar milionário, mas não vai ficar rico de igreja. Igreja é para voltar para a igreja. O evangelho verdadeiro é esse. Então, quando você faz a obra verdadeira, Deus sustenta o ministério. Deus envia, entendeu? Eu hoje, graças a Deus, a igreja, né? A igreja fala comigo quando eu sou pastor presidente. Deus tem manifestado a glória dele, tá tudo bem. Então, assim, tem um ano de igreja. Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte: se a obra é de Deus, ele garante. Se a pessoa abrir uma igreja, ela não tá se sustentando, ou nada está acontecendo, é porque não era de Deus. Porque se é de Deus, ele sustenta.